Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do vestibular da UNEB 2023, prova de matemática. Questão número 15, última questão da prova. Por meio de transformações trigonométricas, fórmulas ou métodos usados para calcular operações entre arcos, feitas dentro das razões trigonométricas, que calculamos, por exemplo, a soma dos senos dos ângulos, não apenas encontrando seus valores individuais e somando os resultados, mas também através dessas fórmulas. Sendo assim, o valor da expressão y igual a cosseno de 70 mais cosseno de 10 menos cosseno de 10, cosseno de 50 menos cosseno de 10 corresponde a letra A, 0, 1, 1 sobre 2 menos cosseno de 10, menos 1 sobre 2 menos seno de 10 e tangente de 10. Bom, questãozinha bem interessante, né, e com algumas particularidades aqui. Na questão, por exemplo, ele vai fornecer ângulos que não são os convencionais, né? Aqueles clássicos que aparecem nos vestibulares, que é o de 30, 45, 60, 90, né? É diferente, ele traz uma forma diferente. Então, ó, vamos pensar em partes, tá? Primeiro, o cosseno de 70 graus nós poderíamos obter através da soma de dois ângulos. Nós poderíamos obter através da soma do cosseno de 60, que é um clássico, né? Mais o cosseno de 10. Então, utilizando a forma da soma de arcos, nós temos o seguinte, ó, cosseno de 60 graus vezes o cosseno de 10 graus. Se é mais aqui, vem menos. Menos o seno de 60 graus vezes quem? Vezes o seno de 10 graus, ok? Então, a gente pode afirmar que o cosseno de 70 graus é quem? É cosseno de 60 vezes o cosseno de 10 menos o seno de 60 vezes o seno de 10, ok? Então, a gente pode afirmar isso. Vamos analisar agora o cosseno de 50. Bom, se você pensar, o cosseno de 50 graus, vê se você concorda comigo. Cosseno de 50 também pode ser escrito como sendo 60 menos 10. Ok? Então, como é que fica isso? Bom, utilizando a subtração de arcos, né, especificamente do cosseno, nós vamos ter o seguinte, ó, cosseno de 60 vezes o cosseno de 10, mais, tá? Se aqui é menos, o cosseno fica mais quem? Seno de 60 vezes quem? O seno de 10 graus. Agora perceba, ele está somando aqui na expressão ó, o A, o B e subtraindo do C, tá bom? Então o A é essa expressão aqui, ó. O B vai ser essa expressão aqui. Então olha só, se eu somo cosseno de 70, vou fazer aqui, ó, A mais B. Se eu somo o cosseno de 70 com o cosseno de 50, vou escrever aqui, ó, cosseno de 70 mais o cosseno de 50, nós vamos ter o quê? Que é o cosseno de 70? Bom, o cosseno de 70 é cosseno de 60 vezes o cosseno de 10 menos o seno de 60 vezes o seno de 10. Ok? Isso mais quem? Mais o cosseno de 50. Que é o cosseno de 50? Cosseno de 60 vezes o cosseno de 10 mais o seno de 60 vezes o seno de 10. Bom, se você notar, nós temos ó, duas partes aqui idênticas. Ó. Nós temos isso daqui e isso daqui. Porém, com sinais o quê? Trocados. Então, se eles estão com sinais trocados e são iguais, nós podemos cancelar. Então, portanto, a gente chega na conclusão que A mais B, tá? É quem?
cosseno de 60 vezes 10, vezes o cosseno de 10, mais cosseno de 60 vezes 10. Então, isso daqui vai dar 2 cosseno de 60 vezes o cosseno de 10, ok? Então, perceba, olha só, ele fala que y, né, é quem? Cosseno de 70 mais cosseno de 50, menos o cosseno de 10. Então, a mesma coisa a gente escreveu o seguinte, ó, A mais B menos C, ok? Quem é A mais B? Bom, A mais B é 2 cosseno de 60 vezes cosseno de 10. Então, vamos substituir isso, ó. 2 cosseno de 60 vezes o cosseno de 10 menos quem? Menos o C. O C é o cosseno de 10. Ok? A gente chega nesse ponto aqui. E agora, Guilherme, olha só. Quem é o cosseno de 60? Bom, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ok? Isso vezes o cosseno de 10 menos o cosseno de 10. Então, puxando para cá, ó. Quem é esse y? Bom, o y vai ser o 2 aqui. Ele vai acabar cancelando com esse 2. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter um cosseno de 10 menos cosseno de 10. Então, nós temos cosseno de 10 menos cosseno de 10. Cosseno de 10 menos o cosseno de 10 dá quanto? Isso daqui vai dar 0. Então, essa daqui, gente, seria a alternativa correta, né? Y sendo 0. Alternativa letra A, ok? Espero que tenha ficado claro. Uma questão bem interessante, né? Não é uma questão de nível tão simples, né? Uma questão média, nível difícil, mas muito linda, né? Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, valeu!